Fica no máximo, sai daqui. Pro Marinho fica pra trás. Então, fica na sala 7h35, ela fica já Marinho. Aqui fica de parar. Não quer ficar aqui, não? Aqui, ó. Fica melhor aqui. Então, fica você aqui, fica. São duas? São duas. Fica aí. Senta aqui no meio. Tá tudo aqui. Eu não te passei, não. Eu recebi. Quem passa as informações para mim é um coronel do Exército. Já estou trocado aqui de serviço exército do Russo. Eu sei, eu trabalho na época. Esse nome dele aqui. Marcela, né? Vamos falar sobre essa gravação da reunião de agosto de 2020. Primeiro que essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente. A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião, que teria um contato com o governador do Rio, à época, e que poderia vir com uma proposta nada republicana. Para todo mundo. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as pernas lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama está toda armada. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quantos? Quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Eu falei, o que eu falo? Eu não vou botar no papel, eu vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na casa do escudeiro Nogueira. E aí? O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo, o PGR aceita e ele prende todo mundo. Então, assim, eu vou dizer também, quem mais se fudeu fui eu. Quem mais perdeu coisa fui eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 5 de novembro de 2024, são 19 horas. A Polícia Federal conseguiu provas contra a ramagem graças a Bolsonaro e conseguiu provas contra Bolsonaro graças à ramagem. Como dizem, não há honra entre ladrões. Ramagem foi arrolado como suspeito no inquérito sobre tentativa de golpe e as provas que permitiram a PF ligá-lo à tentativa de golpe foram encontradas com o ajudante de ordens de Bolsonaro, que as guardava para o chefe. Já as provas contra Bolsonaro foram achadas em gravações clandestinas que Ramagem fez contra Bolsonaro sem ele saber que estava sendo gravado, ainda que depois, por conveniência, ambos disseram que o ex-presidente sabia de tudo. Agora, ambos estão a caminho do chilindró, Bolsonaro e Ramagem. Tomara que fiquem na mesma cela. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, o Bolsonaro disse primeiro a aliados que Ramagem o gravou sem autorização. Essa foi a primeira versão de tudo isso. O ex-presidente disse que o Ramagem gravou sem autorização uma reunião entre eles e o ministro Augusto Heleno em agosto de 2020 no Palácio Planalto. O áudio do encontro foi descoberto pela Polícia Federal durante a investigação da ABIN paralela, que apura suposto esquema de espionagem ilegal de adversários do clã Bolsonaro no governo do ex-presidente. Na época, Ramagem era o diretor-geral da ABIN e Heleno chefiava o Gabinete de Segurança Institucional, ministério ao qual a ABIN era vinculada. Segundo o relatório da Polícia Federal, a gravação da reunião tem 1 hora e 8 minutos e mostra uma discussão de um plano para abrir procedimentos contra auditores da Receita Federal. Ou seja, Bolsonaro ali naquela reunião planejou extorquir e chantagear ou então desmoralizar gente da Receita que estava investigando o Flávio Bolsonaro. E essa prova estava aonde? Com Ramagem. Por quê?
porque Ramagem gravou o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro permitiria isso? Aí eles montaram essa história, não é? Mais para frente, eles montaram essa história de que o Bolsonaro sabia de tudo por uma razão muito simples. Se ele não soubesse, significaria que o Ramagem estava sabendo que ele ia fazer algo errado. Então, eles acharam por bem combinar que o Bolsonaro sabia que estava sendo gravado, mas ficou claro que o Ramagem gravou essa conversa com o Bolsonaro para se prevenir, ou talvez até para ter uma arma contra o então presidente da República, que o estava metendo em muitos rolos. Isso é o que dá ser comparsa de agente secreto, como é o caso do Ramagem. Bom, eis que a Polícia Federal vai investigar o celular do Mauro Cid e os computadores, na verdade, os computadores do Mauro Cid e dos outros ajudantes de ordens de Bolsonaro, e acha, sabe aonde, e-mails que eles tentaram apagar? Na lixeira do programa de e-mails, né? O programa de e-mails tem uma lixeira, eles deletaram os e-mails, só que esqueceram de limpar a lixeira e a Polícia Federal achou tudo lá. O que é que a Polícia Federal achou no meio de tudo aquilo? Conversas mostram Mauro Cid orientando manifestações de monitoramento de Moraes, tinha coisas muito graves ali, não é? O pessoal está querendo orientação correta à manifestação, a pedida é para o Congresso Nacional, STF, as Forças Armadas vão garantir a permanência lá? Perguntas... Congresso Nacional e STF vão, ele disse que as Forças Armadas iam garantir, e estava contratando ele levar os golpistas para Brasília. Outro diálogo anexado pela PF entre Mauro Cid e o ex-assessor era para sequestrar o Alexandre de Moraes, que era chamado de A Professor, e aqui eles falando sobre a rotina de Moraes. O Alexandre de Moraes viajou para São Paulo hoje, diz o guarda-costas do Bolsonaro ao Mauro Cid, retorna na manhã de segunda-feira, estavam monitorando. Minuta golpista, o histórico de mensagem de Mauro Cid, pela PF destaca ainda um áudio enviado pelo Cid ao então comandante do Exército, Freire Gomes, que não quis saber de golpe. E aqui ele manda a minuta golpista para o general. Quer dizer, é uma quantidade gigantesca, absurdamente gigantesca de provas contra eles e contra o Bolsonaro, contra todos eles. Mas o mais interessante é que o Moraes incluiu essa investigação sobre e-mails apagados de Mauro Cid em um inquérito sobre o golpe, no inquérito sobre o golpe. E isso resultaria da prova achada no celular de Mauro Cid contra quem? Contra o Ramagem. Ou seja, vamos em frente aqui que eu vou chegar lá. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, incluiu a investigação sobre os e-mails apagados de Mauro Cid no inquérito do golpe de Estado. E isso estava sendo tudo investigado, e aí a gente descobre que a Polícia Federal encontrou novas provas sobre ataque à democracia nos arquivos deletados por Mauro Cid, 12 e-mails. Veja só, a Polícia Federal conseguiu recuperar arquivos deletados de dispositivos eletrônicos do Bolsonaro, e aí é que está. Por que é que o Mauro Cid tinha no celular, nos computadores dele, provas contra o Ramagem, provas de que o Ramagem estava participando de tudo, não é? Aí você tem a informação aqui, veja só. Ramagem depõe por 2 horas à Polícia Federal nessa reta final do inquérito sobre tentativa de golpe, e ele foi indiciado também como participante da tentativa de golpe. A Polícia Federal prepara para esta semana esta semana que nós estamos vivendo aqui, tá?
a matéria de hoje. A Polícia Federal prepara para essa semana uma nova rodada de depoimentos sobre atentado à democracia que teria envolvido o Bolsonaro, aliados e militares no fim do governo. O deputado federal Alexandre Ramagem, que foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, prestou depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura o envolvimento em atos antidemocráticos. Segundo apurou a TV Globo, a oitiva durou cerca de 2 horas. A Polícia Federal investigou se houve participação de Bolsonaro e outros integrantes da gestão dele em trama para garantir que o ex-presidente permanecesse no poder. De acordo com a Daniela Lima, a Polícia Federal encontrou, a jornalista Daniela Lima, a Polícia Federal encontrou novas provas sobre ataques à democracia em arquivos deletados pelo Mauro Cid. Os achados ofereceram novos elementos, segundo os investigadores, permitiu-se que se chegasse ao Ramagem. Ou seja, minha amiga, meu amigo, o Bolsonaro tinha provas guardadas contra o Ramagem. E o Ramagem tinha provas guardadas contra o Bolsonaro. E o Mauro Cid tinha provas guardadas contra os dois. Meu, é muita loucura tudo isso, né? Meu é um jargão aqui de São Paulo, né? Muito paulistano isso, né? Meu. Após acessar os arquivos, a Polícia Federal vai acessar os arquivos do Mauro Cid, a Polícia Federal ainda vai intimar 5 militares a depor no inquérito do golpe amanhã, quarta-feira. Tá? Então, o Bolsonaro, ele mandava o Mauro Cid guardar um monte de provas contra todo mundo, e o Mauro Cid, além de guardar um monte de provas contra todo mundo, tratou de guardar provas até contra o Bolsonaro. É um traindo o outro. O Ramagem depois sobre a tentativa de golpe, e a Polícia Federal vai ouvir todos os investigados. Ou seja, o Bolsonaro vai ser ouvido de novo pela Polícia Federal, e deve ser nesta semana, e deve sair do depoimento, muito provavelmente na sexta-feira. O Bolsonaro vai ser intimado para depor, ou vai ser levado para depor, e lá ele vai sair de lá indiciado. Espera-se que seja essa semana, como a Polícia Federal andou prometendo por aí. Mas não se iluda, isso está para acontecer a qualquer momento. Quem apostar que não vai acontecer, vai fazer papel de bobo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.